Então é o seguinte, eu queria que você, primeiro, bem-vinda, obrigada aí por se disponibilizar a participar, a trazer teu caso. E queria que você contasse um pouquinho, né? Você mandou para a gente esse caso, né? E hoje você até comentou comigo que ele já, né, já se desenvolveu aí, né? Ela falou, é o tal diagnóstico processual, né? Que as coisas, né, vão se alterando conforme o tempo vai passando. Então, eu queria que você desse uma visão geral, né, de uma forma assim, o mais resumida que você conseguir, para a gente tentar discutir bastante aí o teu caso e, ao final, dizer quais são as suas maiores dúvidas em relação à condução desse caso. Só para eu me organizar aqui, Fabiana, quanto tempo eu teria para apresentar o caso? Uns 10 minutos? Menos? Acho que uns 10 minutos tá bom. Tá. Então, deixa o frio na barriga de lado e vamos lá. Vamos embora. Pessoal, boa noite, né? É um prazer e também é uma honra estar aqui, assim, né? Podendo apresentar para vocês um caso. Gostaria muito de ouvir a opinião de vocês, as sugestões de vocês, porque é um caso que eu tenho no meu coração, assim. É um casal que eu estou atendendo, acho que já foram, até agora, 9 sessões. Foram 9 sessões. O casal chegou para mim com pedido de terapia de casal. Porque eu faço terapia de casal, e daí ele chegou na clínica para a terapia de casal, só que na primeira sessão eu já reparei que a demanda não era essa, e eles mesmos falavam isso, né? Eles diziam assim, olha, a gente está aqui porque está enfrentando muita dificuldade com o nosso filho de 4 anos, a gente tem preocupação assim em dar uma educação legal, e a gente não está sabendo como fazer isso, e a gente tem um bebezinho de 6 meses, então a gente já quer começar com o pé direito, né? E isso para mim já é um ótimo prognóstico, né? A pessoa está assim, o casal estar disponível para falar sobre esses temas. A queixa principal, né, que está relacionada a essa dificuldade na educação do filho mais velho, a queixa principal era a birra. A questão principal é, tudo ele se joga no chão, ele grita, ele tem reação de acordo com a mãe, né? Acima do necessário. A mãe acha que é um exagero a manifestação da emoção do jeito que aparece, né? E ela, quando isso acontece, ela tem também um comportamento que é muito disruptivo. Ela começa a se bater. Ela não bate nele, mas ela começa a se bater, ela bate no rosto, e ela fala assim, eu sou burra mesmo, nada do que eu faço tem sentido, né? Enfim, é uma situação que acaba ficando muito pesada para a família toda, que daí o bebezinho começa a chorar, o pai entra no meio também, meio que sem saber o que fazer, e o pai diz assim, logo no primeiro dia ele falou, olha, eu acho que ele, o filho, fica muito perdido com excesso de comandos. Né? Então, hora é uma coisa, hora é outra, faz isso, faz aquilo, não sei o quê, e no final ele não sabe o que fazer, ele fica cansado, ele fica estressado e acaba... o comportamento de birra acaba acontecendo, né? Tem a questão, assim, de não querer dividir brinquedo, mas a gente está falando de uma criança de 4 anos, né? Eu acho importante salientar isso, a gente está falando de uma criança de 4 anos. Colocar o momento de dormir também era um problema, porque ele só dormia quando os pais estavam juntos ou iam para a cama, e a mãe está muito cansada, porque a mãe parou de trabalhar para ficar com o bebezinho pequeno, então é ela que fica o dia inteiro em casa, o pai chega, ele auxilia também, mas ele acaba ficando meio perdido, às vezes eu sinto assim que ele quer fazer mais, mas ele não se sente autorizado a fazer mais. Então, ele faz o que está ao alcance dele, mas mesmo assim, o momento do sono sempre foi um momento muito complicado, porque ele quer dormir muito tarde e os pais acabam não tendo tempo para ficarem juntos, né? O que mais? O que você percebe, pensando aqui no plano de ação, o que você percebe de pontos positivos e dos aspectos disfuncionais da família?
Eu vejo assim, eu acho que a principal característica que me chama a atenção do casal, e que eu acho que é um ponto super positivo, é o bom humor. Eles são muito leves para tratar algumas questões que são pesadas, sabe? E esse bom humor não é zoação, não é que um tira o sarro do outro, mas eles levam com bom humor quando, de repente, um faz uma coisa e daí eles fazem algum tipo de brincadeira e os dois dão risada. Então, eu acho que isso dá leveza para a relação. E isso facilita o diálogo entre eles. Então, eles conseguem dizer um para o outro coisas que são doloridas, mas eles conseguem dizer sem magoar. Eu acho que esse ponto... A gente pode dizer que a conjugalidade, ou seja, que a relação entre eles, né, junto com a coparentalidade, está ali saudável. Eu acho que sim, eu acho que sim. Eles se tratam de maneira respeitosa, a gente percebe a afetividade entre eles também, sabe? Desde a hora que eles saem ali da sala de espera, o jeito de trocar, de um segurar a mochila, o outro trocar a criança de colo, porque o bebezinho de 7 meses, ele participa das sessões, né? Ele está sempre junto. Então, eu percebo que tem essa troca, assim. O pai, às vezes, pega o bebê do colo, assim, né? Eles ficam revezando isso. Então, me parece que existe um equilíbrio entre eles, né? Nesse cuidado. Eu não percebo assim que o cuidado, a responsabilidade do cuidar e do educar tá só sobre a mãe, não. Eu vejo o pai muito participativo. E o pai tem muito insight interessante. De vez em quando ele para assim para pensar, daí ele fala, não, mas então vai ver que aconteceu isso por causa daquilo. E faz algumas pontes, alguns links também com a infância deles. Ele lembra de situações assim que ele viveu com os pais ou com o irmão, enfim. Eu acho que isso é um aspecto muito positivo e que também eu acho que dá muita potência para eles fazerem a coisa caminhar, né? Os dois são afetivos com as crianças, mas o pai, né? O pai, assim, eu pego cenas assim, quando ele está com o bebezinho no colo, ele falando e contando, né? Ali na sessão mesmo, ele fica acariciando a mão do bebê, sabe? Detalhes assim que a gente pega e que eu nem sei se ele percebe que está fazendo isso, mas existe um contato físico que eu acho que é muito importante. Os dois muito preocupados, né, em fazer as coisas, e eles têm também a noção de que, bom, o que a gente está fazendo hoje vai refletir lá na frente. Eu percebo que eles não estão preocupados com agora, com assim, eu quero me livrar desse fardo que é essa birra na minha orelha. Não é só isso. Eles têm uma proposta de além disso, né? Desculpa, Sheila, te Não, pode interrompi. falar. Qual a tua hipótese diagnóstica desse caso? Então, eu acho assim que, de fato, a criança ela acaba recebendo informações que às vezes são ambíguas. A mãe, às vezes, Por exemplo, Sheila, dá um exemplo dessas informações ambíguas. Por exemplo, a mãe fala, você tem que ter calma, mas ela fala gritando. Uhum. Você não pode fazer isso, você precisa fazer isso com mais calma. Só que ela fala, né, o comportamento dela é diferente do que ela está dizendo. E daí, a mãe acaba ressentida porque ela acha que alguns comportamentos da criança são uma afronta pessoal a ela. Isso a gente já tem trabalhado. Essa mudança já dá para acontecer. A criança às vezes fala assim, você é uma chata. Então, né, já parei para fazer essa reflexão com eles, assim, do que será que está por trás dessa fala da criança. Ele não tem uma intencionalidade de apurrinhar a vida dos pais. Né? O que será que essa birra está dizendo? Essa birra tem uma fala, mas que não está sendo compreendida. Tem uma outra situação também, que o pai condiciona, a mãe também faz isso, assim, eles condicionam o próprio humor ao comportamento da criança. Então, por exemplo, a criança fez alguma coisa errada, o papai está triste, sabe? Então, acho que a criança fica muito vinculada a isso. Bom, o meu comportamento muda o que meu pai está sentindo, sabe? Essa é uma outra questão que eu achei importante trazer para reflexão com eles. Sheila, tem até uma questão que você traz no relatório, que eu acho importante,
que você relata que esse pai estava num tratamento de depressão e que essa mulher tem esse segundo filho para alegrá-lo, né? Verdade. É. E assim, isso traz aí né, uma função para essa criança. Provavelmente ele vai carregar, né, talvez os dois tenham, né, essa função de melhorar, né, o ânimo desse pai, enfim, e que isso me chamou a atenção. Sim, sim. Eu confesso, Fabiana, que isso me chamou a atenção mais no início. Você sabe que depois parece que essa questão ficou mais diluída, assim, em outras que ficaram muito emergentes. Certo. Mas, de fato, a mãe falou isso, que ela engravidou com o objetivo, assim, de alegrar o pai, e o pai, de fato, diz que aconteceu isso, o que é uma grande responsabilidade para esse bebê, né? Sim. Mas eu lembrei disso porque você fala que eles condicionam o comportamento ao emocional deles, né? Sim, Isso acontecia, eu acho que eu posso colocar isso no passado, a frequência diminuiu bastante. Legal. Né? Eles param para pensar nisso. Porque a nossa conversa foi nesse sentido, assim, olha a responsabilidade dessa criança em trazer ou não felicidade para a mamãe e para o papai. Né? Se o papai está triste, então, né, como será que se sente uma criança de 4 anos sendo responsável pela alegria ou pela tristeza do pai? Né? Essa reflexão eu trouxe assim bem objetivamente. E perguntando assim, bom, como você se sentiria? O que você acha que aconteceria na sua cabeça? Né? Como vocês acham que ele se sente numa situação assim? Mas essa questão do nascimento da criança tinha ficado lá para trás mesmo, é verdade, Fabiana, olha lá. E pode ser que tenha mesmo, sabe? Pode ser que ela tenha tido essa função e eles tenham um movimento saudável de ter uma outra relação a partir daí, tá? Mas eu vou ficar mais atenta a essa situação específica. Outro dia o pai comentou uma coisa que eu achei bem interessante, né? Que entra quando vocês falam assim, em que momento que a gente começa a pensar em alta? Ele falou assim, deixa eu ver se eu acho literalmente o que ele falou. Tem uma coisa que eu gostaria de salientar, né? Em determinado momento surgiu, fazia parte do contexto, o fato deles não estarem mais namorando, deles não terem tempo para isso, né? E a sessão foi no final da tarde, assim, eu falei, bom, e agora? Né? O que vocês vão fazer agora? Será que não caberia, assim, uma escapadinha para algum lugar e para vocês voltarem a ficar juntos e tudo mais? Ficou como sugestão. Eu não sabia que essa sugestão surtiria tanto efeito. Porque, assim, na semana seguinte, eles trouxeram o quanto eles estavam se esquecendo disso, de estarem juntos apenas como casal, em alguns momentos, e do quanto isso foi importante para a parentalidade. Porque eles até comentaram, olha, eu não sei se o garotinho, se ele melhorou de fato o comportamento dele, se ele está fazendo menos birra, ou se a gente é que está mais relaxado e a gente está ouvindo essa birra com uma outra disposição. Então, a gente está conseguindo enxergar essa birra de outra maneira. Eu não sei qual das duas coisas aconteceram, né? E, de fato, as duas coisas podem ter acontecido, né? Uma favorecendo a outra. Então, achei interessante isso. E daí o pai um dia comentou, ele falou, olha, você sabe que faz toda a diferença do mundo a gente olhar para a criança e ver que é uma criança, né? Eu falei, é isso, faz toda a diferença. Bom, é uma criança, então vamos entender o que essa criança está dizendo, qual que é a linguagem que ela está falando, né? De que maneira que ela consegue expressar aquilo que ela está sentindo, e vamos traduzir isso para ela. Né? O trabalho no início foi assim, primeiro, de aceitação dessa birra. O pai consegue fazer isso mais facilmente, ele consegue, inclusive, colocar no colo e falar, o papai está aqui, a hora que você se acalmar, a gente conversa. Ele consegue fazer isso.
E então isso foi importante, né? Enxergar a birra não como uma afronta, mas como uma comunicação de alguma coisa que não está sendo bem comunicada. Sim. E Sheila, isso que você está falando, eu até tinha anotado aqui, quando os pais percebem o comportamento da criança como uma afronta, isso é um indicativo de que há ali, né, o que é natural para a geração deles, um padrão de relacionamento provavelmente autoritário, né? Porque na nossa época, de fato, não existia lugar para quereres, para birras, né? E aí, quando você tem um filho e seu filho faz isso, assim, é difícil enxergar aquela criança, como parte do desenvolvimento. Uhum, sim. Anotando aqui. Mas hoje, Sheila, vamos para a prática, assim, né? Como é que eles estão hoje? O que você tem enfrentado hoje? O que você poderia dizer que é algo que ainda, né, vocês têm trabalhado ou que você está com uma maior dificuldade? Eu percebo, mas é muito sutil ainda. É só uma percepção minha. E talvez exista uma competição entre eles para ver qual deles consegue primeiro. Eu não sei nem o quê, porque isso ainda não está bem formulado para mim, sabe? Mas me surgiu como uma competição, assim. Por quê? Por exemplo, é a mãe que fica mais tempo com a criança. Então, é claro, a mãe tem muito mais situações difíceis para enfrentar do que o pai. Quando o pai chega, a criança vai para o pai. E daí, se a mãe fica, né, se ela estressa, se acontece alguma coisa assim, o pai se sente meio excluído dessa relação. E eu tenho a impressão que ele se alia ao filho, sabe? Tipo assim, bom, estamos recebendo bronca dela. E nessa circunstância, me parece que o pai sente um certo prazer em estar ocupando esse lugar de, bom, eu sou o bonzinho da relação, eu sou parceirão do meu filho. Mas isso é só uma percepção minha, eu ainda nem abordei, porque eu ainda estou investigando. Você percebe algum incômodo dela em relação a isso? Sim, dela. Mas ainda não está muito claro, não. Né? Porque no começo a gente trabalhou assim a questão da birra, né? Depois do acolhimento, a gente falou muito sobre deixar a criança recontar a história, para a criança conseguir elaborar aquela emoção, conseguir se reorganizar, conseguir falar, né, o que aconteceu, e isso tem dado resultado. Uma coisa que eu acho fantástica, a mãe é super criativa, e ela é criativa dessas mães assim, que pega um caixote e transforma num foguete, que a criança ajuda a montar junto. Então, eu acho que isso também é fantástico, e eu tenho incentivado isso até para contação de história, para elaborar uma rotina, sabe? Usar esse lúdico, que é uma característica dela que ela faz com muito prazer e que ela acessa muito rapidamente a criança dessa forma, para conseguir estabelecer algumas regras, alguns combinados. Então, a gente trabalhou isso, a gente trabalhou com antecipação, que foi, assim, parece que virar o botãozinho, né? De liga e desliga. A gente trabalhou com antecipação, então, eles têm feito isso, contado para ele o que vai acontecer, o que eles esperam do comportamento dele. Isso tem sido muito bacana também. Então, bom, está tudo tá tudo caminhando, assim. Sim. O pai assumiu o momento de colocar na cama, e isso foi fantástico, porque o pai consegue estabelecer um limite mais claro, sabe? Olha, são 2 historinhas, apaga a luz e cama, e dorme, porque vai estar na cama, né? Então, isso tem funcionado também. Até porque essa mãe já deve estar assim no limite
da exaustão no final do dia, né? Ela amamenta ainda o bebê, então tem toda a demanda do bebê também, né? Deve ser muito cansativo mesmo. E ele começou a ajudar também em casa, sabe? Ele está se sentindo mais pertencente da família. Eles são comerciantes, eles mudaram de lugar, assim, então colocaram o menininho junto para carregar caixa, para embalar coisa, e diz que ele ficou realizado, assim, se sentindo, né, o irmão mais velho que está ajudando o pai e a mãe. Então, isso é bem bacana. Então, essa questão que eu ainda não sei como trazer, sabe? E como é que ela se mostra incomodada? Ela traz algum exemplo desse comportamento de aliança do pai com a criança? Ela já chegou a falar, daí eu é que saio como ruim da situação. Ela já falou isso. Uhum. Daí é que eu é que saio como a ruim da situação. Mas ele não desautoriza ela na frente das crianças. Bom, pelo menos é o relato dos dois, né? Eu nunca presenciei. Mas ele não desautoriza. Mas é uma coisa que eu não sei ainda como... Eu estou investigando ainda, na verdade. A outra coisa que ele fala também é que quando ela está na frente da família dela, ela muda o comportamento. Que em casa e tal é de um jeito. Quando ela está na frente da família dela, ela muda o comportamento. Ela Muda quer mostrar como? que ela quer mostrar que está tudo sob controle, que as coisas acontecem e que é assim que tem que ser, e ponto final. De uma forma autoritária, mais uma né? postura... Oi? De uma forma mais autoritária? Sim, é. Cobra mais uma ação do pai, sabe? E ela, quando ele fala isso? Ela concorda. Ela parou para pensar, ela falou, nossa, é mesmo. Assim, ela não tinha percebido, mas ela parou para pensar. E ela faz alguma ideia do porquê? Não que eu me lembre dela ter falado isso, não. E aí, Sheila, eu queria chamar a atenção, aproveitar para chamar a atenção disso que você falou com a questão da competição entre eles, né? Essa suposta competição que você que chamou a atenção, né? Que o teu radar, digamos assim, capturou e que a gente não pode ignorar ou não deve ignorar. Na verdade, a gente vai somando percepções para que a gente consiga ir, né, construindo uma hipótese um pouco mais sólida ou que a gente descarte isso. Mas me parece, assim, isso é comum acontecer, né? Quando, até me chamou a atenção quando você falou assim, eles não têm, aparentemente, motivo, né, para estar competindo, eles não têm nem esse perfil. Só que a gente precisa pensar o seguinte, gente, quando os pais se tornam pais, né? Isso não significa, e a gente já falou isso 50 milhões de vezes, que está tudo muito bem resolvido, então, as próprias questões da infância, né? Então, tá bom, deixei tudo para trás, está tudo sob controle agora, preciso aprender o que fazer com essa criança daqui para frente. Na verdade, muitas questões da própria infância, elas são ativadas, né? Não à toa, ela se comporta de uma forma diferente na família, diante da família de origem. Né? Ali ela sai, ela é quase que capturada ali para uma condição de filha ou da expectativa que se tem dela enquanto filha, e ela passa a atuar a partir dessa expectativa. E é muito e quando eu percebo, assim, é uma coisa que tem me feito pensar bastante quando os pais estão competindo entre si, né? O quanto que eles não têm ali também uma necessidade não atendida de provar o valor, sabe? De se sentirem aceitos e importantes dentro daquela dinâmica, só que de um jeito adulto, não mais de um jeito infantil, que não cabe. Muitos vão fazer de um jeito infantil, né? Mas nesse caso, talvez eles um pouco mais saudáveis ou menos adoecidos, estão indo para um outro lado, né? De buscar reconhecimento, né? De quem está fazendo melhor, de quem está fazendo mais certo, de quem está conduzindo melhor a situação. Isso tem aparecido, assim, eu tenho prestado, não sei se tem aparecido mais ou se eu tenho prestado mais atenção nisso, né? Nessa forma que os casais um pouco mais esclarecidos, esses que já vêm num outro nível para a sessão de OP,
que eles não vêm naquele nível mais basilar, assim, já vem num nível que eles estão de reflexão maior e tal, e aí eles ficam tentando chamar a minha atenção, né, para quem está fazendo certo, porque aí ela acaba fazendo não sei o que lá, e ele acaba fazendo aquilo outro, aí eu saio como a bruxa, e eu fico tentando ler também a mensagem por trás desse comportamento, né, do quanto que eles têm uma necessidade de se sentir validados nesse papel de pai e de mãe, né, e reconhecidos, né, entre eles. Então, o que eu tenho feito diante disso, quando essa hipótese vai se confirmando, além de eu mostrar, né, que ambos têm as suas habilidades e que aquilo que não é habilidade em um e é habilidade no outro vem para complementar nesse combo aí, né, nessa coparentalidade, isso entra para complementar, isso não precisa ser um instrumento de competição. Então, na verdade, se eu tenho uma habilidade que o outro não tem, maravilha, eu vou colocar isso a serviço da criação dessa criança, né? E eu peço também para que eles exercitem mais isso, né? De se reconhecerem, de reconhecer a potência e a habilidade um do outro. Eles precisam fazer esse exercício. Fabrícia, você sabe que logo no começo eu pedi para eles trazerem de casa assim, uma listinha, tarefinha mesmo. Eu falei, olha, eu gostaria que vocês fizessem uma listinha das qualidades maternas, não das próprias. Assim, você vai falar das qualidades maternas da sua esposa e você vai falar das qualidades paternas do seu marido. Porque eu queria trazer essa discussão mesmo, assim, primeiro que eu queria avaliar, sentir, assim, até que ponto eles enxergavam o que o outro tinha de potencial, né? E eu também queria que eles fizessem esse exercício, sabe? Que eu acho que é um pouco isso do que você está falando, assim, olha, não é porque você tem uma qualidade que eu não tenho que a gente precisa competir por ela, a gente se complementa. Você me ajuda aí, pelo amor de Deus, e eu te ajudo aqui. Eu acho que é nesse sentido que você está falando, né? Assim, da gente conseguir enxergar o que o outro tem até de defeito também, mas não para vir com julgamento em relação a isso. E no caso específico dessa mãe, buscar ampliar, nesse caso, tá, gente? Não é assim, não é uma estratégia, uma intervenção para aplicável em todos os casos. É a partir da descrição do caso da Sheila. Onde ela se queixa, né? Que no momento em que o pai chega do trabalho, enfim, ela passou o dia inteiro lá na luta, botando limite, não sei o que, que no momento que o pai chega, a coisa assume um outro aspecto e ela fica saindo, né, de bruxa. Talvez precise ter realmente um pouco mais de fluidez, né? De fluidez e de uma mudança de chavinha, assim. Né? No momento em que esse pai chega do trabalho, talvez ela possa se permitir, então, sair desse papel, né? Recuar um pouco nesse papel mais limitador, mais de dar contorno, de estabelecer, de fazer valer a rotina, ele possa assumir um pouco mais isso, ainda que ele não assuma todas as tarefas, tá? Ele pode ser aquele que, por exemplo, está sentado descansando, não é o melhor cenário, né? Mas que pode estar sentado descansando, se esse for o combinado do casal, se isso for confortável para eles. E, por exemplo, sinalizando os horários, ou sinalizando que chegou a hora de dormir, sinalizando que chegou a hora de escovar o dente, sendo esse porta-voz, enquanto ela pode participar, ela pode estar lá atuando, pode estar lá dando a janta, de uma outra forma. Né? Então, essa fluidez nas funções, nos papéis, tá? Talvez seja algo que possa ser trabalhado e que vá minimizar aí essa competição, essa percepção de que ela está numa posição de desvantagem em relação a ele. Sim, eu acho que o que vocês estão falando, estava pensando aqui, que é o quanto é importante a gente ajudar os casais, né, como todos, a entenderem não só aquilo enquanto o que eles se complementam enquanto características, potencialidades de cada um, né, que é o que a Fabrícia Sheila está falando, e também as funções, né, e diferenças
né, de participação. Né? Então, por exemplo, esse dar conta de que ela vive em função daquilo ali, o quanto que ela já está exaurida ao final, né? E o que ele pode dar. Então, esse movimento que você já fez de trazer ele para colocar para dormir e tal, é um pouco a gente dando consciência a isso, para que daqui a pouco eles façam isso de uma forma mais fluida, né? Buscando efetivamente o outro, hoje eu estou muito cansada, preciso que você dê conta, hoje meu dia de trabalho foi muito estressante, eu não vou conseguir botar eles para dormir, você pode botar hoje. Então, é isso, né? O quanto que a gente precisa também dar consciência a esses pais para que eles se equilibrem, né? Tanto nas potencialidades quanto nesse... Peraí, gente, alguém está... Quem está com o microfone aberto? Não estou conseguindo ver. É a Sueli Almeida. Eu acho que é a Sueli. Sueli Almeida. Mas eu não estou conseguindo mutar, esse é o problema. Mutou. Ela mutou agora. Alguém mutou. Tá bom. Mas para que eles também percebam a diferença nas funções, a diferença na carga de disponibilidade, né? E você está falando da competição, né? Eu estava lendo aqui o teu plano de ação, e aí você fala assim, fulaninho não aceita dividir brinquedos, quer ganhar e ser sempre o primeiro. Aí eu botei assim, pais são competitivos. Olha que legal. Porque talvez isso também, né? Eu sempre que vem uma característica muito forte da criança, eu procuro entender como é que são os pais em relação àquela característica, né? Então, pode ser que, de alguma forma, essa criança aí reproduza algum comportamento, né? Perceba essa competitividade e reproduza. Pode ser, isso não é necessariamente uma verdade absoluta, tá? Pelo que a Sheila está falando, é um casal, me parece um casal colaborativo, sim, né? E que talvez essa competição esteja muito mais ligada a uma prova social, como a Fabrícia estava falando, que necessariamente aquela carga de competição mesmo, aquela característica de competição que alguns têm mais do que os outros, né? Sim, e a questão da rigidez, né, desses papéis. Então, eu entendo que se eu sou a única pessoa durante o dia com as crianças, eu só posso ser limite. Eu não posso ser uma outra coisa. Eu não posso ter um momento de descontração, eu não posso permitir uma bala no meio da semana, eu não posso, porque eu estou nessa função, eu estou sozinha aqui, eu só posso ser isso, né? E eu não posso me permitir relaxar. E trazer isso é muito importante, porque eu sou essa pessoa, né, por exemplo. Eu já sou ainda. Mas com um pouco mais de consciência. Então, por exemplo, hoje no meio da tarde, a Fabi até falou, hoje você está Saraiva, né? Hoje eu estava muito estressada. Estou muito ainda. Eu Saraiva total. Muito Saraiva, dando patada em todo mundo. E aí, eu obviamente teve a intervenção da Fabi ali, mais ou menos na parte da manhã, né? Meio da manhã. E aí eu entrei para levar meu filho no médico, era uma consulta que para mim era delicada, eu estava ansiosa para saber, enfim, o desdobramento dessa consulta, a opinião da médica e tal. Mas conscientemente eu falei, gente, eu preciso relaxar, nem que seja aqui nesse Uber, enquanto eu levo ele para o hospital. E daí a gente começou a conversar, e aí ele começou a me falar, e aí eu comecei a puxar um pouco mais a conversa, uma coisa mais lúdica, e aí ele começou a falar de tudo que passa na cabeça dele, das coisas, das imaginações, da fada do dente, e de não sei o que lá, e começou, e foi, a coisa foi, e eu fui experimentando um outro lugar, no meio da tarde, onde eu estava ali numa função mais materna, mais burocrática, mais de garantir que ele fizesse os exames, de garantir, né, mais pesada, tá? Então, é muito fácil a gente ser capturado dentro desses papéis que muitas vezes não foram nem combinados de maneira consciente. Eles foram acontecendo porque a licença maternidade foi maior para mim, porque eu que amamentei, porque não sei o quê, porque eu não tive rede, por causa daquilo, porque o cara trabalha embarcado, porque... Né? E aí os papéis vão se distribuindo, as tarefas, as funções vão se distribuindo
sem consciência, sem conversa. E até que a gente fica enrijecido nelas, é como se a gente só pudesse assumir aquele lugar. Então, quando os pais vêm se queixando, porque aí ele só brinca, e eu só coloco o limite. É como foi feita a divisão de tarefas entre eles. E ela precisa ser colocada na mesa para ela ser revista. Tá? Porque, na maioria das vezes, ela foi um acordo que não foi... Acordado. Exato. Aconteceu, assim, foi estabelecido, não foi conversado. Então, se isso está te chamando a atenção, eu acho que seria um ponto de exploração. E aí, só uma última coisa que eu queria falar, que o pessoal aqui colocou algumas coisas, né? Como você falou, a família levantou a questão do filho vir para alegrar e tal. O pessoal levantou uma série de hipóteses que são todas muito válidas, são perguntas muito válidas de serem feitas, tá? Não existe só um caminho de condução desse caso. Mas é o que a gente sempre fala. A partir da hipótese diagnóstica que vocês forem tecendo, vocês vão precisar priorizar um caminho de intervenção. Tá? A gente não vai conseguir trabalhar tudo ao mesmo tempo. Sim. E a gente precisa trabalhar aquilo que é mais gritante, aquilo que está trazendo mais sofrimento, aquilo que está interferindo de uma maneira mais... de uma maneira mais prejudicial ali na dinâmica daquela família, tá? Então, não me pareceu que a própria Sheila falou, olha, isso foi uma questão que me chamou a atenção no início, mas que depois não apareceu, né, não pareceu ter tanto peso assim naquela dinâmica familiar. A Aritana traz um olhar bem interessante, que é um olhar bem sistêmico, né, bem de família. Quando a gente fala que o segundo filho veio para alegrar, né, tá, então o primeiro falhou nisso. Eu achei uma sinalização super importante, que talvez não faça sentido no caso da Sheila especificamente, mas que seria bem possível em outras situações. Sim, né? Sim. O que mostra para a gente a necessidade da gente tratar em orientação parental, ainda que seja um caso de birra, né? 50 casos de birra, a gente tratar sempre de uma forma singular. Porque o que está, né, condicionando aquilo, ou os aspectos que estão sustentando aquela dinâmica relacional, eles vão ser sempre diferentes. E, para um outro caso, esse aspecto poderia ter um peso grande, por exemplo, desse menino não se sentir aceito, não se sentir suficiente, né? E reagir a isso de alguma maneira. Seria plenamente... Eu estou pensando assim, os pais não relatam ciúme excessivo do menino com o irmão. E eu também não, em nenhum momento os pais comparam os filhos, sabe? Porque é uma coisa que eu fico atenta também, para saber nas entrelinhas se está existindo uma comparação, tipo, nossa, ele é tão agitado, olha só como ele é tão quietinho. Mas nem comentários soltos assim aparecem, né? Não vejo que essa é uma questão importante para eles nesse momento, né? Pode ser, sei lá, daqui a algum tempo, mas nesse momento não é. Mas essa é uma flexibilidade importante, né, para a gente ter, gente. Essa é uma flexibilidade importante para a gente não se apegar a algo que é nosso, né? Para que a gente não traga, a gente na última aula da academia, a gente falou muito sobre isso, sobre as afirmações e as perguntas dentro de um processo terapêutico, né? Enquanto que as afirmações, elas centram o processo em nós, nas nossas hipóteses, nas nossas crenças, e enquanto as perguntas centram as questões no paciente. E é isso, né? Isso que você fez a gente cria as nossas hipóteses diagnósticas, mas a gente vai validá-las, né, no campo ali, validá-las com aquele casal e falar, não, isso aqui eu risquei, ela fica aqui fica aqui guardadinha num cantinho, mas eu agora não vou explorar porque isso não é figura para mim, usando, né, um termo da gestalterapia. Mas a gente vai... Sheila, eu vou pedir para você, para ir fechando, né, dizendo aí como é que foi para você, como é que você está aí em relação a esse caso, para a gente partir para o caso do Felipe. Bom, vocês já devem ter percebido que é um casal que eu gosto muito. Eu também gosto, também passei a gostar. É muito interessante, porque a gente torce para dar certo, né?
a gente torce, a gente vibra, pelo menos assim, quando ele chega na semana seguinte, dizendo, olha, a gente pensou em fazer dessa forma, mas daí a gente mudou assim um pouquinho, e deu super certo, e eu aqui, nossa, que legal. Teve um dia até que eu brinquei com eles, eu acho que foi no dia que o pai comentou, que ele falou assim, nossa, é tão diferente agora enxergar para ele ver que é uma criança, né? Quando a gente vê que é uma criança, a gente vê que é uma criança, né? E daí nessa hora eu falei assim, bom, então a partir da semana que vem vocês não precisam vir mais, a partir da semana que vem vocês estão em alta. E eles arregalaram o olho, tipo, será que ela tá falando sério? Porque eu de fato já começo a pensar na alta deles, sabe? Porque eu acho que, enfim, não sei, ainda eu começo a pensar e daí eu penso, né? Eu estou no começo só disso tudo. Mas, assim, eu quero dizer também o quanto que eu fiquei mais instrumentalizada depois de ler os artigos que vocês passaram, as aulas que vocês passaram. Nossa, que legal. Sabe quando, assim, parece que o negócio fica sistematizado? Ah, então, nossa, é verdade, é isso mesmo, beleza. Então, vamos continuar. Ah, olha só, é por causa daquilo, como é que eu não tinha pensado? Então, eu fui tendo alguns insights que foram muito importantes, né, para conduzir, assim, o caso. Nesse momento também, uma coisa que eu acho que não está bem resolvida ainda, né, eu acho que é mais dentro de mim, talvez, é assim, a questão da resistência, sabe? Porque eu fiquei pensando, será que eu que não enxerguei a resistência? Ou será que a resistência não aconteceu? Será que se não aconteceu, por que não aconteceu? Porque eu vejo, assim, criatividade no que eles fazem. Eles não seguem à risca. Até porque eu não fico dando receitinha. Uhum. Eu vou sugerindo, mas e aí? O que você pensou em fazer nessa situação? E vou confirmando, nossa, legal, eu acho que é um caminho bom, que vocês podem tentar e tudo mais. Então, eu fiquei com isso na cabeça. Ainda não tenho essa resposta também não, sabe? Não, na verdade, a resistência não é um movimento que ele precise acontecer, ou que ele precisa acontecer com uma força violenta, né? A ponto da gente perceber e ter que manejar isso terapeuticamente, né? É que eu pensei assim, como eu gosto muito do casal, vai ver que eu tenho um filtro, assim, que eu não Entendi. enxergo, Sim, sabe? é uma Foi questão que você pode levantar, uma mas o que eu tenho, autocrítica mesmo. mas o que eu tenho percebido é claro que eu acho, inclusive, que existe uma relação, tá? Quando a gente gosta muito do casal, no sentido de que a gente constrói uma afinidade muito grande com aquele casal, a relação terapêutica é de uma outra qualidade. E isso contribui para a diminuição da resistência, porque normalmente é recíproco. De um né? lado e de outro, Né? Você gosta muito do casal e o casal também gosta muito de você. Então, E você isso vê que eu já estava facilita. pensando o contrário, né? Eu já estava pensando assim, bom, vai ver que é isso que está me dando uma certa cegueira, vai ver que é isso que é meu Não complexo. necessariamente, porque muito provavelmente eles também ficam mais abertos ao que vem de você, tá? E nem sempre, e esse casal particularmente, eu já atendi casais assim também, aparentemente chegaram num outro nível de saúde. de saúde. Um pouco mais flexíveis. São raros. São raros. Mas quando eles chegam, a gente se apega, porque o trabalho avança muito rapidamente, né? O trabalho o trabalho é mais prazeroso, de fato, porque a gente faz pequenas intervenções e eles extrapolam. Eu tenho um casal assim que uma vez ele disse uma frase que está escrita num livro, e ele nunca leu aquele livro. Eu pedi, inclusive, para ele ler. Ele nunca leu o livro, ele falou, então você está me dizendo que eu preciso me conectar antes de ensinar? Ele descreveu o ciclo da conexão sem drama para mim, sem nunca ter lido o livro. Tá? Eu falei, meu Deus, eu desliguei o Zoom, falei, meu Deus do céu, que pai é esse? Enfim, então, você vê que são raros, mas existem, né, pessoas que já estão um pouco... Esse casal que eu atendi, já tinham feito terapia vários anos da vida, né? Tinham vieram de famílias mais saudáveis, então, eles tinham uma outra configuração mesmo quando eles chegaram para o atendimento. Acho que não necessariamente você deixou passar alguma coisa. Se isso te inquieta, ok, preste atenção nisso. Mas não necessariamente isso é um problema seu, tá?
Sheila, vou interromper aqui vocês, o papo tá bom, mas a gente precisa passar por causa do Felipe para a gente dar conta desses casos, dos 2 casos na aula de hoje. Muito obrigada, viu? Adoramos conhecer teu trabalho, né? Você atende aonde, Sheila? Eu atendo em Itajubá. Eu atendo cidade sul de Minas. Itajubá, sul de Minas. Numa clínica. Então, sul de Minas. Obrigada. Vocês todos aí já sabem a quem indicar. Que bom. Obrigada, Sheila. Eu que agradeço. Vamos lá, Felipe. Boa noite, pessoal. Que saudade de vocês. Também. Quanto tempo. Tudo bem? Felipe é aquele aluno querido por todos da turma 8, né? Olha, hein? Não me comprometa. Será? Certeza, fez muita diferença ter você na nossa turma. Ô, querida, obrigado. De quem eram as piadas da turma 8? Da onde saíam as piadas? A gente tenta, né? Mas é tão... No final do dia, né? A gente já tá tão cansado, tá junto, tem que aproveitar. Imagino eu, né? E aí vocês também, obviamente, facilitadores incríveis, povo maravilhoso. Essa turma é incrível. Eu tô aqui, Sheila, ouvindo você falar assim, gente, um dia eu vou ser assim, meu Deus. Ela tem um... Eu acho que por isso que os pais gostam dela, porque ela é seduzente. E ela tem uma coisa, né? Os pais, o que essa mulher tá falando é verdade, gente. Vamos obedecer, pelo amor de Deus. Eu fiquei pensando nisso quando ela falou assim, então que vocês não vão agora? Eu falei, gente, eu ia também. Eu ia. Eu vou. Se você não mandar, eu vou. Você manda que eu obedeço. Eu acho isso tão legal, facilitador, que eu tô aqui, gente. Até hoje, eu tô lutando pro meu cliente gostar de mim, esse do caso de hoje. Mas olha só, tem clientes e clientes, Felipe. Né? Esses casos da Sheila são raros. Então, não, a Fabrícia falando já é mais tranquilo. Mas aí vocês vão saber daqui a pouquinho. Que é pegar um embalo, Felipe, sabe? Nossa, é isso mesmo. Não, você precisou vir antes para eu me sentir assim, tem esperança, a gente vai conseguir. Conta lá, Felipe, vamos falar sobre o seu caso. Então, esse caso chegou a mim através de uma indicação de uma colega que a mãe faz terapia com uma colega psicóloga e ela me passou para a terapia infantil do filho, né? E aí a queixa inicial, quando a mãe me procurou, era um comportamento agressivo, com resistência, e aí já queria introduzir a questão da hipótese, se a gente poderia, no sentido de, no primeiro contato ali com a mãe, me parece que já ficou subentendido porque por ela ser da área de saúde, porque a princípio ela veio sozinha, um quadro meio que Todd sem esse título, sabe? Com as seguintes nomenclaturas: é resistente à ordem, tem dificuldade de obedecer, tem uma certa agressividade quando tenta ser corrigido, e tem me preocupado as questões da raiva que aparece de ímpeto, denotando uma certa desregulação emocional. E aí eu fui nessa primeira entrevista, né, que faz um tempinho, tentando perceber ali o que a gente poderia pensar a respeito do caso. Então, o Todd, ele ficou muito evidente para mim como hipótese, né? Por conta da desregulação e das falas que me pareciam já marcadas nesse caminho da mãe, né? E aí, eu acho muito interessante isso, que depois que a gente conhece mais o caso, gente, como que é tentador admitir a fala, né? Quanto mais de um profissional de saúde, e aí ela é pediatra, né? Eu falou, então sabe um pouco mais do que está falando. E eu perguntei, mas se levou algum colega neuro para saber se existe algum déficit em alguma função? Ela não. Eu preferi trazer para você primeiro para ver o que você acha, e a gente foi conversando a partir disso. Não falei, obviamente, nessa primeira consulta sobre essa hipótese, mas eu acho que ficou meio que subentendido ali, sabe? A Fran está perguntando, posso responder? 10, Fran. 10. E aí a gente foi desenvolvendo ali no princípio essa hipótese. E aí, meus colegas, queria muito, inclusive, ouvir a opinião de vocês,
sobre uma inquietação meio que eu tenho, assim, eu me lembro que parece que tem um pessoal de neuro, né? Neuropsicologia. E aí, não sei se estou enganado. E aí, para mim, não faz muito sentido uma hipótese diagnóstica de alguma função mental superior sem um déficit naquela função, pelo menos numa avaliação neuropsicológica. Então, aí eu comecei a pensar que o TOD, para mim, ele deveria aparecer em algum lugar de forma mais generalizada. E aí eu fui para a escola, entrei em contato com a escola para saber se naquele contexto havia queixas desse tipo, e a gente estava saindo da pandemia, e eu não pude ir lá pessoalmente, que normalmente é uma coisa que eu gosto de observar a dinâmica ali, né? Saber como que é a interação da criança. Mas, pela coordenação, não ouvi nada demais. Eu comecei a ficar mais atento. Opa, um TOD seletivo? Aí comecei a criar essas perguntas. Então, TOD, para mim, ele é generalista, porque é um déficit, né? Óbvio que em alguns contextos mais facilitado, em outros não. E aí fui tentar saber dos familiares, porque ele ficava muito na casa dos vizinhos, que lá a vizinhança se apoia, que mora em condomínio, enfim. Aí um dorme na casa do outro, aí eles têm essa relação. E perguntei como é que era com os filhos da vizinha. Não, meu relacionamento ótimo. Eu falei, tá, gente, então só tem TOD com vocês. Cheguei a essa hipótese, né? E aí eu comecei a entrar mais a fundo na dinâmica familiar. E aí, algumas coisas vão fazendo sentido, né? Aí, usando a linguagem da gestalterapia, o fundo começa a dizer muito daquela figura, né? Então, a figura de regulação emocional, de uma raiva, de um comportamento violento, inclusive com alguns amiguinhos quando no futebol. E aí eu chamei o pai, né? A primeira foi a mãe, depois que quis ouvir o pai. Nesse momento, estava acontecendo algo muito importante que aí me chamou mais a atenção, que era uma separação iminente. A mãe me trouxe isso como eu não sei se a gente vai continuar, mas não se aprofundou muito. Quando eu atendi o pai, ele só falava mal da mãe. E aí foi começando a aparecer um cenário para mim Agora, muito eles foram conflituoso. separados, Felipe? Foram, porque eles não poderiam, a agenda deles, os dois são médicos, e a agenda não combina. Tá. E aí eu precisei marcar separadamente, né? Tentei junto, mas depois da sessão que eu tive com o pai, aí eu vou daqui a pouco entrar nesse assunto, ficou um pouquinho mais complicado. Mas depois da sessão com a mãe, eu chamei o menino, né? Eu pedi que ela viesse primeiro para saber da queixa. Depois eu pedi que ela trouxesse o menino. E aí, quando ele chegou, me chamou muita atenção porque eu nunca tinha visto, né? E aí a hipótese do Todd ficou mais marcada para mim, porque ele sentou na recepção, ele não quis entrar no consultório e não me cumprimentou. E aí ele sentou na recepção, ele tinha esse comportamento, né? Ele botava a cabeça entre as pernas e não se comunicava. E aí eu pedi para ela entrar no consultório, fechar a porta, e eu fiquei com ele na recepção, sentei no chão junto com ele. Eu falei assim, ó, cara, eu tô aqui, se você quiser falar alguma coisa, mas se não quiser também não tem problema, a gente fica aqui, não tem problema nenhum. E aí eu fiquei uns 10 minutos em silêncio com ele sentado no chão, na recepção do consultório, e depois falando que queria estar aqui nessa merda. E aí começou a ter esse comportamento bem agressivo, assim, né, com alguém que ele não conhecia. Eu não queria vir pra cá. Sei pra que minha mãe me trouxe pra esse inferno. E aí um comportamento bem agressivo. E aí me chamou muita atenção o Todd naquele momento. Por conta dessa desregulação ali, do descontrole inibitório. Eu fiquei muito atento a isso, né? Que me causou estranhamento. Porque pelo que eu percebi da mãe, muito polida, muito solícita, educada, né? Não tinha conhecido o pai nessa altura. E aí me chamou muita atenção. Mas aí depois, quando eu conheci o pai, ficou mais evidente para mim que talvez seria mais uma questão de contexto do que uma questão de déficit nessa função, né? E aí o Todd começou a a perder força.
E aí veio um complicador, né? Como é que, na minha cabeça, como é que uma criança chega nesse ponto de agressividade? Porque brigava com os coleguinhas, falava assim com desconhecidos, resistia à terapia. Eu tinha a sensação, Sheila, diferente de você, que ele me odiava. Sensação não era verdade. Ele me odiava. O Ele não pai gostava de ou a vir. criança? A criança. O pai passou a me odiar depois também. Igual a Sheila. Porque na sessão com ele, eu precisava interrompê-lo de falar mal da mãe para falar do menino. E gente, poucos homens eu vi tão desregulados na minha vida que entraram no consultório. Não aceitava a separação de jeito nenhum. Ele que começou a falar da separação, da perspectiva dele, obviamente, com muito sofrimento, porque ele não queria se separar. E aí, para ele, estava sendo terrível, que ele mudou de longe, estava sozinho, que veio, segundo ele, né, veio por ela, pela família, com toda aquela... E ele tinha, depois do curso, eu comecei a entender melhor, ficou mais claro para mim, a aliança que ele tinha com a família de origem, um estilo autoritário, e acabou que foi impossível não fazer uma identificação dele com o menino, né? E ele, inclusive, quando eu comecei a investigar, perguntando a ele como é que é essa parte da correção, como é que vocês fazem isso? Ele falou, eu fui criado assim e de vez em quando eu dou uns tapas mesmo. E ele é homem. Ele não tem que levar desaforo para casa mesmo, não. Tem que se defender na rua, se chegar em casa, se apanhar na rua, apanha em casa. E com um estilo bem autoritário e agressivo, né? E aí começou a fazer mais sentido para mim uma reprodução de modelo, né? E a mãe realmente destoava disso, mas o pai, nesse, né, impetuoso, agressivo nesse sentido, também porque estava passando por todo esse momento. Na sessão, eu acho que eu tive com ele, ele ficou muito resistente. E aí eu chamei mais 3 vezes. E ele não veio, mais 2 vezes. E ele não compareceu. Eu só tinha visto uma vez. E aí, Fabi, graças a você, não sei onde, não sei se foi numa aula gravado aqui, você comentou a respeito de que tem muitos pais resistentes a comparecerem, né, às sessões dos filhos. Normalmente às vezes acontece. E você falou uma coisa que mudou minha perspectiva, porque eu comecei a não querer esse pai aqui. Então a resistência foi mútua. E com a ajuda de vocês, eu comecei a perceber que a resistência não era só dele, era minha também. Porque eu via um cara resistente, completamente desorganizado, não aceitava ajuda. Eu falei, olha, eu acho que você precisa procurar um médico, uma terapia para te ajudar nesse momento. Tentei ser o mais cordial possível, obviamente não como a Sheila, mas eu juro que eu tentei. Falei, procura. Mas eu precisei ser assertivo com ele. E eu acho que talvez por isso ele não gostou muito. E aí não voltou. E aí, numa dessas aulas, a Fabiana falou sobre isso. Falou assim, olha, insista. E nesse dia, eu acho que foi no domingo que eu estava assistindo, e eu mandei mensagem para ele na segunda. E aí ele veio. Eu estava disposto a não atendê-lo mais, porque afinal eles tinham se separado. No meio do caminho, do processo, eles se separaram. E aí, olha que interessante, houve uma mudança na percepção da criança depois que eles se separaram. E aí a gente conseguiu, a partir da terapia infantil, que ele começasse a se expressar, a expressar esses sentimentos. E aí eu comecei, naquele instante antes do método, a trabalhar a função das emoções, a autorizar e a validar essa raiva, para saber se ela era funcional, né, primária ou Que secundária. torna muito importante ele poder te odiar, né, Felipe? Ele poder te odiar. Que bom que ele te odiou. Sim. Você fala, ele me odiou. Que ótimo que ele te odiou, porque ele pôde te odiar. Que bom. Assim, ele pôde experimentar essa emoção e E colocar, Fabrício, eu quase projetar. encaminhei por causa disso.
Foi, porque eu comecei a questionar, falei, gente, se eu não conseguir estabelecer um vínculo com esse menino, como é que eu vou atendê-lo? Sim. E aí eu compartilhei com uma amiga. E aí ela virou para mim e falou assim, Felipe, a mãe quer a sua, né, tem uma recomendação e está disposta, porque ela é muito disponível e disposta ao tratamento. Ele pode encontrar alguém que ele gosta, mas será? E se for TOD? Porque aí pode não ser pessoal. Pode ser uma resistência que vai se generalizar. Então, tenta discriminar primeiro o que que é. Se for pessoal, vale a pena encaminhar. E aí, no decorrer do processo, Fabrícia, que a gente foi... Eu até uso o relógio das emoções com eles, e ele sempre colocava no meio da raiva e da tristeza. E aí eu falei, vamos fazer um desenho sobre isso? E ele fez um monstrinho. E ele chamou o monstrinho de Tristaiva. Esse aqui é o Tristaiva. E aí a gente foi trabalhando, né, através do desenho, o quanto era... Um era mais forte que o outro, ele foi pintando da cor lá. E aí, a de maior intensidade era a tristeza, e não a raiva, né? Então aí, a raiva era secundária à tristeza, permitir que ele acessasse isso, e eu acho que você está completamente certa, meio que foi um lugar para ele sentir raiva e tudo bem, inclusive de mim, que era algo muito difícil para mim, inclusive como profissional, porque vínculo é algo que a gente precisa muito para motor de terapia, né? E aí a gente teve, no decorrer do processo, uma sacada muito interessante. Ele tem uma irmã, e ela é um docinho. E quando ela... Porque eu chamei a irmã também, separada, para saber desse contexto, né? E ela se apaixonou na terapia. E aí, quando ela falou, mãe, eu quero ir também. Aí ele começou a ficar com ciúme. Assim, ué, mas você vai no meu lugar? E aí, Que treta! treta. Aí eu falei, tá, mas não, se ela for no meu lugar, eu saio. Então, eu saio. Aí a mãe virou e falou assim, por que esses dois não vão juntos? Eu falei assim, olha, não tenho costume de fazer isso não, né? Porque a clínica é individual. E aí eu fiquei com um conflito profissional com isso. Né? Super importante. Importante não necessariamente, mas é super possível trazer irmão. Então, eu não tinha conhecido essa questão. E eu confesso para vocês assim que foi a salvação do tratamento para mim, para eles, a possibilidade de eles estarem. E aí propus, o que vocês acham dessa ideia que sua mãe trouxe? Eles amaram. E a partir disso, eu comecei a... E olha que interessante, ele era extremamente zeloso e doce com a irmã. Se eu não trago os dois, eu não vejo isso. O que ela, menor, não ia conseguir me falar isso. E a partir das brincadeiras, né, da ludicidade, enfim, dos jogos, ele sempre tentava não magoá-la nas brincadeiras, no sentido de não frustrá-la. Eu falava assim, ah, fulano, é porque você é muito bobinha, mas você pode fazer assim, assim, para você ganhar, hiper preocupado. Ela era mais implicante com ele do que ele com ela. E eu comecei a ver uma faceta dele que eu não tinha percebido. E que se eu acho que Agora, eles não viessem juntos, não veria essa doçura, esse sim. cuidado também. Talvez eu só visse a raiva. Deixa eu te perguntar, Felipe, só para a Hum, gente, que a gente não tem muito tempo, mas eu queria pode entender falar. assim, como está esse processo em relação ao que você percebe da influência desses pais e o que você percebe em termos das suas possibilidades na orientação. Uhum. Eles se separaram. E aí eu percebi uma melhora dessa desregulação. Hoje não tem mais queixa disso. Mas aí, muito engraçado isso que a Sheila falou, que na clínica eu percebi uma evolução muito grande, inclusive deles. Só que quando eu comecei a estudar o método, que foi na metade do tratamento com eles até hoje, eu comecei a perceber o quanto é importante dar direcionamento e essa instrumentalização que a Sheila falou, porque na clínica infantil eu não tinha isso dessa forma organizada. E aí a queixa que veio a partir disso é que eles já estavam mais regulados, os pais separados conseguiram
estabelecer uma rotina ali, o pai visita, o pai fica no final de semana, a mãe que cuida ali da dinâmica. A questão de trabalhar os pais, quando eu chamei o pai, isso ficou muito evidente, graças à fala da Fabiana que eu chamei, de trabalhar na questão da atenção indevida, que eu comecei a perceber o que, na verdade, era esse comportamento, me fez lembrar umas falas dele. Quando ele se desregulava, ele falava isso, mas ninguém me escuta. As pessoas não me escutam. Teve um episódio que o amiguinho dele colou o adesivo no vidro e ele queria pegar o adesivo. Aí ele, mãe, deixa eu pegar o adesivo, deixa eu pegar o adesivo. E ela estava com pressa, ela saiu com o carro. Aí ela achou que o adesivo estava com um colega, então ela ia ter que descer na cabeça dela. E ele chegou aqui pau da vida com esse comportamento. Quando ele desregula, ele fica assim, ele bota a cabeça entre as pernas. E hoje eu sei, eu espero. E aí ele falou, eu só queria pegar o adesivo do outro lado da janela, eu não queria parar o carro. Só que ela não deixou falar. E aí eu comecei a perceber que era uma questão de atenção indevida. E eu comecei a chamar a atenção dela para a possibilidade da gente trabalhar essa questão de ela acolher o que ele está dizendo, que é diferente, e isso eu aprendi com vocês, de atender ao que a criança está pedindo, né? Sim. Que no caso dele, eu vi que ia produzir um efeito muito bacana na relação. Trabalhei a questão com ela, ela falava que ela se queixava de que ele não obedecia. E aí, ela falou o episódio do quarto, que eu falei 10 vezes para ele arrumar a cama, ele não arruma. Aí eu comecei a investigar. Como é que ele precisa arrumar a cama? Ele tem 10 anos, ele sabe arrumar a cama. Como é a cama? E aí, quando você for transmitir esse valor, tenta fazer com ele para que ele possa, ali junto com você chamá-lo para a tarefa, mas tudo isso na intenção dessa atenção indevida, sabe? Dele se sentir mais validado nas emoções dele se sentir mais importante, ser ouvido, não só quando ele desregula, mas também dele ser empoderado da participação dele na família e dele ver um lugar para ele nesse contexto. E com Quando o eu pai, passei Felipe? com o pai, muito interessante que você falou. A preocupação do pai começou a ser mais porque ele viu a mudança do menino com a menina. Porque ela é mais sensível e estava apresentando uma tristeza recorrente e muita insegurança. No caso da menina, a gente começou a perceber que era dessa insegurança, da diferença do elogio para o encorajamento, que ele trouxe isso. E o curso me ajudou muito a entender a diferença. Que ele falou assim, mas eu falo para ela que ela é linda, eu falo para ela que ela é inteligente, mas ela me pergunta tudo que ela quer fazer. Ela me pergunta se ela tem que ver esse desenho ou aquele desenho, se ela tem que vestir essa roupa ou aquela roupa. E aí eu fiz uma pergunta para ele. Falei assim, quando ela fala isso para você, quando ela te pergunta, como é que você reage? E aí ele me respondeu assim, eu falo para ela, não é possível que você está me perguntando, você é tão inteligente, por que você está me perguntando isso? E aí eu vi um sistema de invalidação nessa insegurança, né? E aí a gente foi trabalhando essa diferença de elogiar e de encorajar. E aí você Que, percebe, Felipe, que diante de um pai, né, mais autoritário, as duas crianças elas se comportam de forma diferente, o né? oposto. Um para fora, outro para dentro, Uhum. né? Uma, né, com embotamento, com insegurança, né? E o outro com a transgressão, com a raiva, né? Mas são frutos, talvez, de temperamentos diferentes, de contextos de nascimento diferentes, mas de uma criação que não dá espaço, uma criação autoritária, uma criação que não Invalida. Valida, Uhum. né? E é importante a gente perceber, né, o quanto que isso o comportamento da criança, mesmo que em lados opostos, eles podem estar referenciados num mesmo estilo parental, né?
Só que se a gente não traz com alguma frequência esses pais para a sessão, para o atendimento, como parte do processo de atendimento, a gente não compreende como é que se dá essa construção, porque o autoritarismo, num caso, era diferente do outro. Uhum. Né? Com o menino era uma coisa mais punitiva, mais combativa, e com a menina era uma tentativa de... Era um nível de exigência exagerado. Né? Então, você é muito inteligente para você estar me perguntando isso, né? Você tem que descobrir a resposta sozinha. A apresentação desse estilo parental era diferente em cada relação dentro de uma mesma casa. Se eu não trago os pais, eu não consigo instrumentalizá-los. Eu não consigo instrumentalizá-los em relação a cada filho. Porque isso é importante. Né? Talvez não existe, por isso que a gente não concorda, né, com essas fórmulas mágicas e regras prontas, que vão atender a necessidade de um, mas não vão atender a necessidade do outro. Essa menina precisa de uma outra mensagem de validação, né, diferente da que esse menino precisava, né? Talvez num outro tom, de uma outra forma, talvez partindo mais da mãe do pai. Isso antes do curso. E esses pais, é tão importante que esses pais, desculpa, Felipe, te interromper, tão importante que esses pais se deem conta, né, da consequência, né, dessa reafirmação de uma educação autoritária, reafirmação no sentido de eu fui criado assim, né, enfim, eu estava lendo aqui que ele fala que, dizendo que tem uma excelente relação, apesar de que o pai dele, o avô, né, ter sido duro demais. Então, ele traz na fala dele um apesar que não é à toa, é um apesar que dá espaço para que a gente entre. Né? Uhum. Esse apesar, ele veio ali, né? Porque com dor, exatamente. Exatamente. E aí, só para a gente, né, não estender muito, a gente tem uns recadinhos para vocês também, mas só para deixar o Felipe mais confuso, brincadeira. Na questão do TOD, né, a hipótese do TOD. O TOD, eu acho, os nossos alunos aqui da Academia UPP, eles tiveram, né, acesso a uma aula de TOD, que a gente, enfim, deu lá na plataforma para a plataforma da Nova Psique, eles tiveram acesso também à aula da Mari e da Mabel falando sobre o assunto. O TOD é um diagnóstico complexo, né, cujo prognóstico, inclusive, também é complexo, porque hoje não existe, por exemplo, a gente não fala em tratar TOD com medicação, tá? Isso é em casos muito raros, uma medicação para impulsividade, talvez, dependendo do caso, ou se a gente tem uma comorbidade. O TOD, a principal... o principal tratamento, né, o principal método aí de intervenção para o TOD é a orientação parental, tá? Porque a gente tem, sabe aquela coisa da discussão quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? No TOD é isso. Será que essa criança nasceu com esse aparato, né, com esse transtorno do neurodesenvolvimento, e ele apareceu, né, ou ele se expressou por causa desse ambiente, ou ele se expressaria, né, ou esse ambiente causou, digamos assim, ou facilitou, enfim, é toda uma discussão que no próprio campo da psiquiatria é complexa. Então, se a gente tem uma suspeita, eu estou falando tudo isso para dizer o seguinte, se a gente tem uma suspeita de TOD, não importa menos o diagnóstico do que qualquer outra coisa. Porque se for ou se não for, o trabalho é orientação parental. Se for ou se não for, eu preciso trazer esses pais mais para perto. Porque pode ser que esse menino estivesse ali começando a expressar o transtorno e que mudanças no ambiente foram suficientes para provocar um retrocesso aí, uma diminuição desses sintomas. Tá? Ou pode ser que não fosse TOD. Então, mesmo quando a gente tem o diagnóstico, né, o tratamento ainda seria esse, tá? Então, em caso de TOD,
Assim, eu tô com um caso agora que eu tô trabalhando, a gente ainda não tem essa resposta, mas eu tô trabalhando tranquilamente, porque sendo ou não sendo, eu faria o mesmo É esse caminho. caminho. Tá? E eu Faz acho que o sentido. TOD é o principal, porque quando a gente vai lá, né, em toda essa discussão da epigenética, né, o quanto que o ambiente ele é decisivo para a expressão de um gene, para a expressão de uma informação genética. E no caso do TOD, isso é notório, é clássico. Se eu tenho um ambiente punitivo, autoritário, né, ou assim, nos opostos, né? Ou um ambiente extremamente permissivo, eu tenho aí ambientes que favorecem, Desregulam, né? favorecem o aparecimento do quadro, a piora do quadro, a manutenção do quadro. Sim. E a Nayara traz uma questão aqui, que é assim, esse pai ainda precisa reconhecer a dor da própria infância, né? Então, que é isso, né? E talvez valha a pena até, Felipe, eu não sei como é que está o contato com ele, né? Se você tem trabalhado nessa questão do que ele traz, né? Da própria criação para essa, né? De que forma ele atualiza isso. Mas é possível até você resgatar mesmo essa frase, né? Do apesar. Ele começou a criticar, ele criticou o pai quando a gente esteve junto, coisa que eu não tinha visto, e ele entrou em terapia. Aí, Ótimo. opa, não foi o que meu caso, obviamente, mas eu acho que ele não teve muita saída. Mas aí ele começou a trazer, e eu achei muito bacana essa crítica que ele fez ao pai. Assim, e falando, não quero ser assim, porque ele é sensível. Eu acho que a desregulação dele tem muito a ver com essa sensibilidade que ele tem emocional, sabe? Mas não sabe lidar. Tanto que ele, até mais que a mãe, conseguiu descrever para mim o funcionamento da emoção da filha de uma maneira muito didática. Eu achei aquilo muito interessante, Uhum. porque eu percebi que isso via da intuição dele, né? Daquilo que ele percebe ali. E é interessante você falando isso, né? O quanto que esse pai especificamente, ele se abre muito mais para o processo depois da separação, né? O quanto que às vezes a conjugalidade afeta a parentalidade, né? A dificuldade que esse casal tinha, o quanto que isso, né? A própria insegurança dessa separação ou não separação, né? Do quanto que isso afetava, inclusive, a forma como eles lidavam com os próprios filhos, né? E depois que isso vira ainda que por, né, não por vontade própria, mas ainda que, né, que isso tenha acontecido de fato, a separação ocorreu, quando isso é um fato, talvez ele consiga separar, então, aquilo que era conjugalidade para o que é parentalidade de fato. Mas não conseguia separar juntos. E aí, obviamente, eu tentado ali, eu falar, pelo amor de Deus, gente, se separa, mas obviamente que é um processo deles, não vou me meter nisso, mas eu alertava, falei assim, olha, falas do tipo que as crianças vinham porque ele chorava, ele sofria muito. Ele falava, é porque sua mãe não me ama mais. É por isso que eu tô triste. Então, se ele muito desregulado, colocava as crianças no lugar para tentar dar conta desse sofrimento Que dele, olha que peso, né? E não é à toa que esse menino está desse jeito. Não. E ela também, né, extremamente insegura. Porque ela é mais preocupada com ele, pelo menos visivelmente, né? Então, assim, a conjugalidade dele não estava fazendo bem para ninguém ali naquele momento. Só que o Sim, processo é deles, né? E aí, sim, mas foi nessa linha, e teve agressividade. Ele agrediu ela fisicamente na rua, na frente da casa dos pais dela. Então, era um caso que juntos era uma bomba. Era uma bomba relógio, assim, sim, a ponto de explodir. Tanto que chegou a isso, né? Dessa agressão. Ele deu um tapa na cara dela na rua, no condomínio dos pais da mulher. E aí foi a gota d'água para ela. E que bom que foi, né? Porque infelizmente a gente vê muitos casos aí que a agressividade física ainda é tolerada. E aí, só sim. para fechar minha fala, não vou me estender mais, a Sheila, quando falou da alta, quando eu via a desregulação, né, tendo um contorno, a expressão deles, a forma com que os dois começaram a se tratar, a comunicação, eu propus isso, Sheila.
a desmamar a terapia, né? A tentar espaçar. E a mãe ficou apavorada. E aí, com a ajuda do curso, eu comecei a entender o porquê do apavoramento. É porque pra gente não, desculpa, pra mim, quando eu vejo a linha da terapia funcionando, eu me sinto seguro, mas os pais... Eu hoje, depois do curso, eu percebendo isso, preciso de algo mais objetivo, concreto. Olha, a diferença né, que a gente mostra para ele de elogiar e de encorajar, e aí pede para citar exemplos. Isso, para eles, eu acho que tem um fator terapêutico extremamente importante. Que, às vezes, numa linha de terapia geral, eu não tinha esse arcabouço, né? Eu não lançava a mão dessas instruções objetivas. Regulava a rotina, tá. Mas regular a rotina pensando em atenção indevida é completamente diferente. Para mim está fazendo muita diferença. De orientar com segurança. Porque agora eu percebo que o que eu estou fazendo vai ter objetivamente uma consequência de prognóstico, sabe? Não fluida, talvez, mas um pouco mais contornado. E os pais, pelo menos esses pais e os que eu tenho trabalhado, eu tenho percebido que se sentem mais seguros em serem orientados de uma forma mais segura por mim e objetivo. Sim. E aí não dei alta. Não, é isso, né? Talvez a alta fosse algo que você entendia como possível, mas que para eles ainda não é. Né? E aí você vai trabalhar em cima desse ganho de autonomia deles. Né? Trazer talvez mais esses pais, né? Trazer um pouco mais esses pais e talvez espaçar dessa forma, trazendo os pais, trazendo menos a criança, né? Querido, ó, a Manu perguntou sobre a roda das emoções. Manu, isso na verdade não é nenhum material nosso, é um material que o Felipe usa. Felipe, você já está no grupo da academia? Você entrou na academia, não entrou? Você já está no WhatsApp? Não. Não? Então tá, a gente te coloca, aí a Manu está na academia e você pode passar para ela lá mesmo. Ah, claro, um prazer. É aquele reloginho ali. É um relógio. Ah, ali atrás. Depois você tem tira um uma jogo fotinha e também, manda. tiro. É um recurso que eu gosto bastante de usar. Querido, muito obrigada pela tua participação. Que isso, eu que agradeço. É sempre um prazer te ouvir e também saber que você está indo, né? Que você está evoluindo bem nos teus processos. E que a gente, feliz. de alguma forma, contribuiu com isso. Ficamos muito felizes. Muito obrigada pela tua participação, pela tua disponibilidade, você, Sheila, de estarem aqui, né? Abrindo, né, os gols e as dificuldades aí que vocês tiveram nesses dois casos. A gente hoje termina a nossa aula aqui da academia, né? Essa é uma aula que a gente tem como uma aula que a gente traz como recorrente na academia, que é a discussão de casos, e que eu acho que sempre muito esclarecedora, porque a gente olha a teoria de fato, né, acontecendo na prática, e a gente faz meio que uma supervisão em grupo, e acho que todo mundo tende a crescer aí, né? A gente tem alguns recadinhos aqui. A maioria dos alunos que estão aqui não são alunos da academia, né? A gente queria falar um pouquinho, contar um pouquinho para vocês sobre a academia. A gente teve a ideia justamente de chamar vocês, né, para essa aula, para mostrar o quanto que é importante também a gente ter essa continuidade, né, no estudo. O estudo da parentalidade é um estudo muito amplo, que a gente não consegue dar conta, né? Vou autorizar aqui uma pessoa a entrar, peraí. Que a gente não consegue dar conta lá naquelas 60 horas de curso, né? E o quanto que a troca entre vocês, né? Essa coisa assim, da roda né? Da roda das emoções, e alguém que está atendendo criança também se interessa pelo assunto, enfim, acho que essa troca é muito importante, a gente
Nossa profissão é uma profissão muito solitária, né? Eu, pelo menos, sempre me senti muito assim, é a oportunidade que a gente tem de trocar estar justamente nesses cursos que a gente faz, né? Então, a ideia, né, da academia foi essa, é juntar um monte de gente que se interessa por parentalidade, que quer continuar estudando, que quer continuar produzindo conteúdo, né? Tem aqui já algumas pessoas que já participam, Cláudia, que está com a gente desde o começo. Se você quiser falar um pouquinho da tua experiência com a academia, fique à vontade. Deixa eu ver quem mais está aqui. Silvia, Manu. Quem mais? Tem mais gente. Dani tá, Dani também. Enfim. A gente lá já teve 23 aulas aqui, já 23 aulas realizadas, e essas aulas ficam na plataforma. Eu vou abrir aqui um pouquinho para mostrar para vocês. Vocês sabem que, né, dar continuidade a esses estudos é um propósito nosso, né? A gente estuda isso dia e noite, e a gente também é uma forma da gente continuar trazendo, estudando e trazendo conteúdo para vocês, né? Então, o que é a Academia OPP, gente? A Academia OPP ela é uma proposta de educação continuada, né? Um grupo que a gente forma sobre orientação parental, tanto na clínica da parentalidade quanto na clínica infantil. A gente tem aulas quinzenais de todas as segundas-feiras, de 15 em 15, segunda-feira de 15 em 15 às 18h30, de 18h30 às 20 horas. Vocês têm acesso, todo mundo que entra, né, tem acesso a todas as aulas que já foram dadas, né, que já foram, os temas que já foram discutidos. Então, a gente vai ter aqui, vou até abrir para vocês. Espera aí. Você consegue abrir aí? Se você conseguir abrir, eu vou falando, depois a gente... Na Nutró? Bom, e aí queria falar um pouquinho, né, para vocês o que a gente tem aí, né? A gente sempre faz, de vez em quando a gente abre, né, vagas com algum bônus, algum diferencial para trazer vocês mesmo para esse nosso grupo. Então, a gente tem aí os bônus da aula de TOD, que a Fabrícia falou, que o Felipe também trouxe um caso, né, relativo a esse assunto. A gente deu uma aula para a Nova Psique, a Mariana e a Mabel fizeram também, então são 3 aulas, uma aula da Mabel, que é do lado, né, do entendimento da psicologia sobre o TOD, o entendimento da psiquiatria sobre o TOD, e aí a orientação parental relacionada ao TOD. Essas 3 aulas são muito bacanas, a gente traz como bônus, né, porque a gente trouxe para a academia. E aí, gente, a gente tem aqui alguns diferenciais também para para quem está entrando agora, né? Então, para quem entrar aí até sexta-feira, a gente vai dar um acesso a uma aula exclusiva que a gente vai ter com uma mentora de carreira para PSIS, né? Uma convidada que a Fabrícia está trazendo aí para a mentoria, e todo mundo que entrar agora e quem já está na academia também vai ter acesso a essa aula. A Fabrícia depois vai poder falar um pouquinho sobre essa aula. E, gente, a gente também tem uns diferenciais de pagamento para a academia, né? É uma assinatura que vocês fazem. Vocês têm como fazer pagamentos mensais ou assinar o anual, que tem um desconto. E aí eu vou passar aqui para vocês, gente. Para entrar, então, na academia, você tem o plano anual, que sai R$ 49,75 por mês, e o plano mensal, que sai R$ 59,90. Tá? E ainda, para quem entrar nessa semana, a gente vai ter uma proposta que é 30 dias de graça. Então, vocês têm acesso a 30 dias e o cartão ele passa
a gente passa o cartão daí a 30 dias. Então, só no plano anual, isso, fechando o plano anual, vocês têm os 30 dias para testar, para conhecer e para, então, fechar o plano anual. O gerente enlouqueceu. Ficou Eu tô, maluco. né, gente? Teve uma vez que a gente fez uma dessas semanas, né, de OP. E quem que falaram, Fabrícia, que estava aparecendo, hein? Era o Rodrigo Faro. Rodrigo Faro, é. Ai, muito gente. sacaneada. Ó, eu abri o Mariana ficou mal com microfone. essa história. Desculpa interromper. Eu Fabi. já... Libera aí para compartilhar, Fabi. Libero, peraí. Eu confesso que quando eu vi o valor, eu não acreditei. Eu falei, tem alguma coisa errada. Porque é um lanche que a gente come no mês para ter acesso a esses conteúdos. Falei, não é possível, deve estar na promoção. E aí, agradeço muito essa abertura que vocês estão dando, porque confesso que quando vi o preço, eu pareço até filho de turco. Deu uma coisinha aqui, eu falei, cara, essas meninas estão querendo todo mundo como orientador mesmo, não é possível. Muito obrigado pela acessibilidade. Não, mas é isso mesmo, a gente quer todo mundo como orientador mesmo. A gente tentando dominar o mundo. A gente quer levar, é que a gente quer orientação parental chegando num outro nível, entendeu? Eu entendi, é domínio tem de uma mundo. frase que fez muito sentido, assim, não estava exatamente nesse ponto. Foi uma frase na celebração, aí tá tendo várias celebrações, né, comemorações em relação aos 60 anos da regulamentação da psicologia, né, no Brasil. E aí teve uma comemoração hoje aqui em Brasília, no Senado Federal, e a menina que estava, a moça que estava fazendo uma fala, ela estava falando da psicologia brasileira e tal, e aí ela falou assim, olha, que a psicologia cabe, na verdade essa já é uma adaptação minha, né, mas ela falou algo do tipo, que a psicologia cabe, ou a psicologia faz sentido onde houver necessidade de cuidado e de desenvolvimento. Então, faz muito sentido pensar a psicologia e a parentalidade. Faz muito sentido construir um caminho, né? Construir uma proposta de trabalho dentro desse campo, sólida, ética, né? E a gente realmente quer que isso cresça e que vá para além da gente, né? E para além do que a gente mesmo já idealizou, do que a gente sonhou, e que tenha mais gente pensando, mais gente produzindo, mais gente extrapolando mesmo até o que a gente é capaz de fazer, o que a gente é capaz de pensar. Só para complementar, quando a gente entra no curso de orientação parental, é um caminho sem volta, porque a gente vivencia, né? Daí, cada semana que tem, a gente acompanha tudo quando estão lançando, dá vontade de estar no curso de novo. Então, acho que a academia nos permite estar em contato, né? Dando continuidade para não ter as crises de abstinência, né? A gente, inclusive, pensou na academia justamente por isso, porque a gente tinha uma cobrança no último dia de aula. Mas a gente vai acabar a aula. A Dani, por exemplo, é um caso que fez 3, né? Pensando nisso, fiz 3 vezes, né? Outro dia alguém falou assim: a Dani foi da minha turma. A gente postou alguma coisa de você lá no Instagram, e alguém falou assim: ela foi da minha turma. Eu falei: olha, ela foi de 3 turmas, então quase de todas as turmas que passaram. Aqui, gente, eu tô abrindo para vocês, só para vocês verem como é que é a plataforma, tá? Essas aulas aqui são as aulas já realizadas, tá? Então, a gente tem luto, né? Na verdade, quem comprou o método, né, de algumas turmas para cá já tem o luto, a ansiedade, né? Mas a gente tem aí, além do luto, ansiedade e adolescência, a gente tem um módulo só sobre sexualidade. Então, a gente tem 4 aulas sobre sexualidade. A gente tem uma aula de revisão de conceitos de parentalidade com discussão de artigos. A gente tem também o módulo de regulação emocional, que foram 3 aulas, está muito bacana esse módulo também. E aí algumas discussões de caso. A gente falou aí, né, há pouco tempo, sobre alienação parental. E a gente está desenvolvendo agora, né, a última aula vai ser na semana que vem, que é a aula ao aprofundamento na metodologia, que são aulas também que estão muito bacanas. As meninas que estão aí participando podem falar um pouquinho.
Temos aqui os próximos, né, as próximas aulas, que são a discussão de caso. A gente vai ter uma aula sobre adoção e orientação parental. Fiz essa semana uma reunião com a Aline para discutir a aula. Assim, ela vai trazer a diferença de orientar pais de crianças biológicas, de filhos biológicos, a diferença de orientar pais de crianças adotadas, né? E que está muito bacana. A gente vai falar ainda sobre a Encoprese e a gente vai falar um pouquinho sobre empatia, teoria da mente e comportamentos pró-sociais, com base num artigo bem bacana. E tem aqui o bônus de Todd, né? Que são essas 3 aulas, a aula da Mariana, a aula da Mabel e a nossa aula. E é isso, queria mostrar aqui um pouquinho para vocês, dar um pouquinho de água na boca aí do que é. Sheila, as aulas, elas têm... depende, se é uma discussão de caso, se é uma discussão de artigo. Sim, as outras aulas a gente traz muita informação, mas a aula da academia é uma aula que a gente, inclusive, incentiva que vocês participem mais, né? Porque é um grupo um pouco menor e a gente entende que vocês já estão num passo, né, mais aprofundado, então a ideia é que a gente troque mais e que a gente discuta mais dentro da academia. E aí, normalmente, a gente fecha os temas por trimestre, né? Então, a gente tem os temas aí fechados até setembro. Final de setembro, a gente já passa para vocês o que a gente vai trabalhar outubro, novembro e dezembro. E a gente vai fazendo por trimestre, porque a gente gosta de pegar as sugestões de vocês também, né? De ficar antenado no que está acontecendo. Então, a gente não gosta de fechar um calendário, sei lá, anual, de temas que partem da gente, necessariamente, né? O que partem da nossa avaliação do que é melhor trazer. Mas a gente deixa que o nosso calendário também seja dinâmico nesse sentido, não flexível no sentido de que não tenha planejamento, né? Mas dinâmico de maneira que atenda para que a gente seja esse grupo formativo, né? Não sei nem se existe esse termo, mas que a gente seja esse grupo que vai avançando junto no estudo, na discussão. Nossa, meu filho está ensandecido. A Tatiana está perguntando aqui, que ela diz que não fez o curso com a gente, mas ela atua na orientação parental. Então, Tatiana, a gente sabia que era né, que podia acontecer algumas pessoas estarem aqui que não fossem alunos, porque a gente fez uma ação pelo Instagram, né? A ideia era divulgar para os nossos alunos, mas o Instagram, às vezes, o Facebook, às vezes, ele distribui conteúdo de uma forma um pouco mais aleatória, né? Então, na academia, só entra quem fez o método. E a gente está abrindo o método, a gente está abrindo uma turma extra, a gente nem ia abrir essa turma, mas a gente decidiu abrir num formato de divulgação né, diferente, mas a gente vai abrir a turma 9 agora, no dia 15 de agosto. Então, é a oportunidade que você tem, é muito importante. O Felipe trouxe aqui, né? A Sheila trouxe aqui a base de tudo que eles têm feito hoje, fora tudo que eles já trazem de bagagem, obviamente, né? É o método, né? Então, são 60 horas de aula que fazem diferença para que vocês possam, então, passar para o próximo passo da academia, né? Era muito fácil a gente abrir para um público maior, a gente ia ganhar, de fato, mais, mas para a gente é importante que vocês tenham essa base, tá? Então, a gente está no dia 15, a gente abre vaga. Essa semana a gente tem todas live. Agora, 8h30, a gente tem live com o Estevam. Vai correndo para vai fazer um xixi, bebe uma água, eu também vou, Fabrícia também vai, porque a gente já está lá ao vivo no YouTube e no Instagram para falar um pouquinho sobre a orientação parental no cenário acadêmico, tá? Que também, essas lives para vocês aí que são nossos alunos, são lives que a gente vai trazer muita coisa nova.
Então, se vocês estiverem dispostos a nos ouvir a semana inteira, estaremos lá. Hoje, Dá 8h30. tempo de falar do selo, não? Do quê? Ah, dá. O quê? Você está com dúvida? É, porque vocês liberaram A a prova. prova que eu não tive nem coragem de ver. A prova feita pela Fabrícia. Fabrícia, gente. Nessa hora, ela Olha, se tiver uma para mim com o meu filho, ela nome não é pai da mãe dessa específico, criança. eu vou devolver, hein? E vou denunciar você para a CEO da empresa de vocês. Gente, eu li a prova para o meu marido. Eu falei assim, amor, olha só, estão reclamando dessa prova aqui, amor. Deixa eu ler a prova para você. Aí eu li a prova para ele e falei assim, eu não sei nada dessa área de vocês, mas eu achei a prova razoável. É porque é um cabeçudo Você igual que ela, lute. entendeu? Eu li, eu falei, Fabrícia, olha só, se o objetivo é de fato avaliar, está ótima, mas eu não sei, eu acho que eu precisaria estudar um pouco para responder essa. Não sei se eu passo. Mas eu já falei, gente, a gente, assim, não Eu se sou melhor em preocupem questões com isso. objetivas. Não se preocupem com isso, porque, assim, a ideia é dar assim, né? Fazer vocês realmente reverem, resgatarem o material e tal. E se a gente tiver problema, assim, quem não atingiu a nota mínima e tal, a gente tem recursos para isso, tá? A gente não vai deixar a pessoa, não passou, não vai, não, ferro, tchau, gente. Não é, a nossa proposta não é essa. Tem A nossa segunda proposta chamada, é então? tentar- Tem reprovação, para você fazer segunda chamada? Tem recuperação? Tem, gente, tem. Tem Fabrícia já quer fazer aula de recuperação, entendeu? Trabalho em grupo. fazer a aula com Isso, gente de trabalho em recuperação. Gente, Nayara está perguntando o que é isso. É o seguinte, a gente abriu a certificação, né? A gente vai certificar, a gente vai fazer um mapa, a ideia é que a gente vai fazer um mapa dos orientadores parentais por estado, e para isso vocês precisam terminar, concluir o curso e fazer essa singela prova. Não, mas é fácil, tá, gente? A gente está brincando aqui, eu fico sacaneando a Fabrícia, mas vocês vão passar, eu tenho certeza que você faz as academias, você está mais do que preparada. Eu abri a apostila, gente, e fui fazendo as questões, tá? É só ler a apostila. Então, aí fazendo essa prova, a gente liberou lá no grupo, eu não sei se todos que estão aqui estão no grupo de alunos do WhatsApp. Receberam por e-mail também. Isso. E se vocês não estão, entrem no grupo de alunos. De vez em quando a gente está mandando ali informações e também o grupo está aberto para que vocês troquem entre vocês, tá? É um grupo de apoio de orientadores parentais, então acho que é válido participar. Tá bom? Gente, vamos terminando por aqui, porque de fato a gente precisa só fazer esse intervalinho antes da live, mas ficaremos muito felizes de encontrar vocês aqui dentro da academia, tá? As próximas aulas prometem também, a da Aline vai estar sensacional também, tá, gente? Não deixem de participar. É o grupo de WhatsApp, Sheila. Então, manda para a gente pelo Instagram ou pelo suporte, pede para incluir, tá? O contato de vocês. É o nosso grupo das turmas. Tem o grupo das turmas e tem um grupo de todos os alunos do método. Que é diferente do grupo da academia. Né? Que é diferente do grupo... é diferente do grupo da academia. Tá? Obrigado. A Fabrícia está falando, achando que a gente está ouvindo, mas a gente não está ouvindo. Tá, gente? Um beijo. A gente vai mandar ainda para vocês também link da academia, caso vocês resolvam entrar, tá? Beijo.